Bom, nós vamos iniciar a escola dominical. Nós encerramos na semana passada o estudo sobre o perdão. Tivemos três etapas dele. Hoje nós vamos iniciar um novo tópico. Nós vamos falar sobre o perdão. Desculpa, estou perdendo a cabeça. Vamos falar sobre oração. A oração nós vamos pegar em todos os sentidos, então com certeza não vai ficar só nessa aula. Mas hoje nós vamos pegar a parte da oração em que é a principal que todas as pessoas fazem uso. Os pedidos. Claro que no final das contas a oração sempre é pedido, mas os pedidos com relação à ajuda para a nossa vida. Nós vamos ver dentro do assunto da oração como atendimento à solicitude, nós também vamos ver o modelo que o Senhor exige. Não para conceder, mas porque não é uma coisa tão simples assim. As pessoas falam assim, eu estou orando. Todo mundo fala, olha, eu estou orando. Olha, eu estou orando por isso. Mas não, as pessoas não se perguntam, Deus na sua santidade, e como nós sabemos que Ele é, e como é o temor que nós devemos ter dele. E uma pessoa me perguntou, mas por que o temor? Porque o mesmo Deus que tirou você do Egito é o mesmo Deus que fala assim, não chegue perto do monte fumegante, já leram? Lá em Deuteronômio. O Moisés foi para o monte pegar e falou assim, o animal ou pessoa que tocasse o monte morria. Isso é temor de Deus. Ele deu uma ordem, não chegue perto, senão vocês vão morrer. Então, baseado nesse entendimento do atributo dele e do que ele é digno, do merecedor do nosso louvor e adoração, nós perguntamos, o que Deus deseja que nós desejemos? Qual é a vontade dele para a nossa vida com relação a ele de pedido? Porque nós temos pedido. Qual é a vontade dele? Será que é assim? Vocês são meus, façam o que vocês quiserem. Não é. Porque se ele mudou a vida, se ele mudou a nossa vida, se ele transformou a nossa mente, o nosso caráter, se ele nos tornou nova criatura, com certeza também todas as coisas relacionadas ao nosso ser anterior passaram também. Então até aquilo que nós pedimos, nós vamos ver nas Escrituras, até aquilo que nós pedimos a Deus, nós vemos que no final das contas estamos equivocados. Porque não procuramos conhecer Ele. Se quero tirar uma coisa de alguém, se eu quero que alguém me seja solícito, me atenda, eu tenho que conhecer aquela pessoa. Ninguém chega um chefe para pedir aumento, simplesmente assim, eu quero aumento. Ele tem que saber como o chefe é, ele tem que saber exata a oportunidade, não é isso? O tempo exato de pedir, é o momento certo de eu pedir um aumento. Nas condições humanas já são assim, a gente faz cálculos. Ninguém que quer alguma coisa, eu tenho que pegar um dinheiro emprestado. Eu queria um dinheiro emprestado. Eu tenho algumas opções de pessoas, mas cada uma delas tem uma característica diferente. Não posso abordar a pessoa. A uma eu tenho que dar uma garantia, a outra eu tenho que convencer. Entendeu? Então, o nosso Deus é parecido com isso na forma de ele agir conosco, só que é na sua santidade que ele exige. Nós vamos ver os conselhos de Jesus, nós vamos ver os conselhos de Paulo, nós vamos ver o que uma verdadeira oração digna de ser recebida por Deus ela tem. Eu vou pedir aos irmãos para deixar a Bíblia aberta. Deixa eu ver o versículo. Só um minuto. Aqui tem 2 ou 3 aqui. Quero. Lucas 12.
Lucas 12. Abram aí, Lucas 12. Os irmãos já leram essa parte. Todo mundo conhece essa parte, que é a parte que diz sobre a solicitude pela nossa vida. Qual o título que está aí, Beth? O versículo 22, o título que está em cima da tua Bíblia. A solicitude pela nossa vida. Também está assim? Silvia, Joyce? A minha está ansiosa solicitude pela vida. Também. Então, olha só. Vou começar com a Joyce. Joyce, lê o versículo 22, por favor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha bem, eu gosto de sempre pegar por as partes tudinho para que haja entendimento. A Joyce está com a tradução bem mais profunda, assim, em termos do sinônimo. Ela diz assim, por isso eu vos o quê? Advirto. Aí quem tem outra palavra aí? Vos digo. Vos digo. Advirto, Silvia. Vos digo. Então, isso. Por quê? Porque a tradução pode ser usada digo, mas quando coloca advirto não quer dizer que está errado o digo. Está dizendo o seguinte, é o digo com uma ênfase. Então, nós já observamos aí, sem ler o próximo versículo, de que eu vos advirto, ó, não estejais o quê? Ansiosos. A minha diz apreensivos, não é isso? É. Então, é uma ordem. É uma ordem. Ou é um pedido, olha, não fiquem apreensivos, não. Assim vocês estão entendendo? Não, não. Ele foi assim, ó, não estejais. Esse não estejais não é uma ordem com uma bronca. É uma ordem denotando um resultado negativo que pode acontecer se ela for desobedecida. Olha, não andem ansiosos, preocupados, apreensivos com o que é a vez de comer ou de vestir. Não é isso? Lê, Joyce, o 23. Olha bem o que ele vai completar. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Olha bem, agora entra num ponto interessante. Por que Jesus citou? Ó, o corpo é maior do que o quê? Do que a vestimenta. E a vida mais do que o alimento. Ele falou justamente que a vida é mais que o alimento, mas o alimento é para a vida, não é isso? Sim. A roupa é para o corpo. Então por que ele citou? Você não se preocupa não. O corpo é maior do que a roupa. O que ele quer dizer com isso? Pensem bem, observem, porque isso é fácil de entender. Quando uma pessoa fala assim, olha, não se preocupa não. Ó, o teu corpo é superior à roupa, você precisa da roupa. Mas por que Jesus citou? O corpo é mais do que a roupa. Com relação à pessoa, se alguém sente a necessidade, que nós vamos ver uma diferença entre necessidade e vontade. Necessidade e vontade, gravem isso. Como Jesus citou assim mais ao corpo do que o vestuário, ele quis dizer o seguinte, que a nossa preocupação está no objeto. Ou seja, nós olhamos para o nosso corpo e falamos assim, eu preciso de roupa. Eu preciso de roupa. Mas na verdade, você não precisa de roupa. Eu falo, o quê? É o quê? Não, você, na verdade, você não precisa da roupa. Tu está dando ênfase ao seguinte, ó, olha, eu tenho que ter comida, Quando, na verdade, ele diz que o corpo, que a vida está além da comida. Lembra quando Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem? Isso quer dizer o seguinte, que de uma forma ou de outra, ele condena essa apreensão com relação à necessidade, porque a pessoa coloca o objeto acima de tudo. Ou seja, eu tenho que ter comida, nem sabe por quê, mas eu tenho que ter comida. Mas sem comida não dá. Nunca morreu de fome, porque senão não estaria lhe pedindo. Nunca definhou, porque senão estaria realmente com ênfase para fazer isso, mas na verdade ela se preocupa de que tenha. Eu tenho uma necessidade. Alguém tem coragem de perguntar para Deus e falar assim, Senhor, qual é a minha necessidade?
Será que ele responderia? Ou ele falaria, que pergunta estúpida, você sabe qual é a sua necessidade? Será que ele responderia isso? Olha bem, pula, Beth, agora vai pedir a Beth para ler. Joyce repete 22 e 23 e a Beth vai emendar o 29 e 30. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Agora a Beth vai ler o que vai explicar isso aí. Vai, lê o 29 e 30, Beth. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Para um minuto, para aí. Viu como é que ele falou? Falou o que eu falei, assim, porque eu li aqui. Não pergunteis. Por que vocês estão perguntando? O problema está em perguntar como nós vamos fazer. E comida. Como nós vamos fazer? Entendeu? Essa atitude nossa não tem a ver com a falta, tem a ver diante de Deus com um erro de preocupação. Por quê? Porque a Bíblia não diz que nós somos mais do que a necessidade. Então isso quer dizer que o Senhor faz o que conosco? Ele sustenta. Substitui o sustento por cuida. Ele cuida, de uma forma ou de outra ele cuida. Os passarinhos não é assim? Eu não quis ler. Os pássaros não são cuidados por ele? No entanto, nós determinamos os pássaros como necessitados. Quer ver um exemplo? Sabe quando tem esse monte de pássaros assim, e você olha assim, onde que esse pássaro está bebendo água? Que não tem água, que está sequidão, calor do caramba. Já perguntaram isso? Como é que ele vai para beber água? Não tem riacho aqui, não tem uma torneira, você não vê um pássaro pegando água com o bico. Como eles fazem? Já viram aquele calor de 40 graus no verão? Nunca se perguntaram isso não? Como é que esses animais fazem para beber água? Você vê um macaquinho, está vindo para cá, o que ele está comendo? Sim, eles dão um jeito. Isso, a gente pensa assim, eles dão um jeito. Na verdade, o nosso Pai os alimenta. Mas não é alimentar assim, já determinou que eles se alimentem, que não é a nossa visão. Se eu tenho uma visão equivocada com relação aos pássaros, principalmente com relação à água, eu não teria uma visão equivocada também com relação à minha vida? Repete o versículo, Beth, o 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Completa com 30. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitais delas. Olha bem. Olha só, vocês não podem dar princípios, porque senão vocês vão matar a confiança do que eu estou falando aqui. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais, mas a palavra importante é necessitais. O que é uma necessidade? Na palavra em si, podem falar, o que vocês falaram está correto, que vocês entendem o que é necessidade. O que vocês consideram necessidade quando você chega a usar essa palavra? É aquilo que você precisa para viver, para sobreviver. Não, mas você está falando assim como se fosse uma regra. Eu estou dizendo você. O que você considera uma necessidade? Não uma coisa específica, mas uma definição. Necessidade para você. Tu está falando o objeto, o que eu considero necessidade? O jeito que você falou está certo, mas dá a intenção que é um padrão. É a falta de alguma coisa? Não, mas Não. eu tenho falta de dinheiro e nem por isso é uma necessidade. Não? Não. Porque nós sentimos falta de dinheiro porque nós temos que consumir. Então, mas não vai comprar alguma coisa? Não, mas a necessidade no grego é não tem como. Não tem como. Então, baseado nisso, nessa definição do original grego, não tem como, tem que ser suprido. Tem a ver com você, avaliando isso? Porque se Deus está falando aqui, o vosso Pai sabe do que vocês necessitam. Ele sabe. Agora, se a Joyce falou assim, aquilo que eu preciso, não é isso? Você falou aí o quê? Que não tem, que a gente precisa para ver, que não tem como ver. Isso, então. Beth, tipo assim, necessidade. O que você considera necessidade para você? Não importa, apenas o que você considera necessidade. Que você, desde a sua vida, você observa determinadas coisas e criou-se uma definição. Necessidade para mim é isso aqui.
O que eu falei, você falou que não é. Não é não. Eu estou dizendo a tradução. Pode falar. Então a necessidade, na minha visão, assim, por que eu falei o dinheiro? Porque com o dinheiro você compra tudo, certo? Então, se eu tiver dura, eu não consigo fazer umas compras, se eu morasse de aluguel, pagar um aluguel, então eu entendo assim. Isso é que Jesus falou. É. Isso, não, foi isso que falou, a visão nossa está certa, só que ele está explicando o que nós achamos que é certo. Olha o que você falou, você foi perfeita. Quando nós temos dinheiro, nós podemos o quê? Suprir nossa necessidade. Nós estamos primeiro precisando do dinheiro para depois criar necessidade. Olha que coisa interessante. A pessoa já vive dura, pensando assim, eu tenho que conseguir dinheiro para quê? Eu sei que eu preciso de dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou saber o que eu preciso. Estão entendendo agora? Ele condena essa inversão. É como se ele perguntasse, Joyce, você realmente pensou, o que você está precisando? Você pensa assim, é mesmo, eu não estou precisando de nada. Um exemplo, comida. Nós compramos a comida. Então vamos falar da comida básica. Arroz, feijão, o ovo e uma verdura. Tá bom, então, mas nós achamos o seguinte, estamos comendo mal. As pessoas comem melhor. Então o que eu faço? Eu vou ver se eu arrumo mais dinheiro para suprir melhor a minha geladeira e ter comida melhores. Na verdade, isso é que ele está falando. Eu primeiro tenho que arrumar condições, aí eu crio necessidade. Se eu estou ganhando muito dinheiro, o que acontece comigo? Olha, eu trabalho, ganho um salário mínimo. De repente, pulei de emprego e passei a ganhar 10 salários. O que você faz? Gasta mais. Não. Vamos lá. Vamos lá. Não, beleza. Olha, você vivia com um salário. Você não passava necessidade, vivia. Irmão, necessidade. Sabe quem tem necessidade? Quem está precisando de transplante de rim. Sim. Entendeu? Quem sabe que se não fizer uma operação urgente no fígado, vai morrer. Você está entendendo? Então, isso. Quem está com a perna quebrada precisa de um médico que coloque o osso no lugar para não dar gangrena. Então, mas isso... se você não comprar uma comida, morre de fome. Mas então, isso que eu estou dizendo. A necessidade é suprida por Deus. É isso que... Por isso que eu digo, irmãos, os estudos que nós estamos colocando tem a ver com o que você aprende aí fora. Não estou dizendo que é porque está dado aqui não, mas o que eu tento mostrar para os irmãos é a beleza com que Jesus anunciou isso. Ele diz para nós assim, olha, se você ganha um denário, que é o salário de um dia, lembra do denário? E depois você passa a ganhar 10, já repararam que as pessoas consomem perto dos 10? E se para ganhar 20, passa a consumir perto dos 20? Isso quer dizer que eu crio um erro diante de Deus. Eu adquiro as condições para criar as necessidades. E a partir do momento que eu passei a ganhar mais, ou ter mais condições, e eu criei as necessidades depois, olha que coisa interessante, matemática inversa, eu não quero descer nem por nada. Entenderam agora? Olha bem, olha o pecado. O Senhor supra a minha necessidade. Eu arrumo 10 vezes mais, eu crio necessidade para mim, e depois eu não quero voltar. Mas não diz que não precisa juntar tesouro na terra? Isso, se não precisa juntar tesouros na terra. Mas me diz, quem é que junta tesouros na terra? Me diz. Não, estou dizendo assim, o tesouro, mas então, não, mas juntar tesouros na terra não tem a ver com gastança não. Não tem a ver com não juntar tesouros na terra, gastar tudo. Não tem a ver. Tem a ver com a garantia. Tipo assim, você se garante que as suas necessidades não serão faltosas, serão supridas. A dependência de Deus, né? Isso. Então, pode falar, Beth. Então, tá aqui. Então, assim, vamos fazer aqui uma hipótese. Isso. Uma pessoa que paga aluguel, ganha um salário, etc. Aí, então, você não precisa ter uma preocupação se o dinheiro, por exemplo, está escasso. Vamos supor que paga um aluguel muito caro, a comida está cara e tal.
Então, essa preocupação que a pessoa tem, excessiva, que às vezes até leva a alguns problemas de saúde, isso diante de Deus é errado, é uma falta de confiança em Deus. Né? Deus quer chegar a gente no limite. Você leu, de acordo com o que você mesma leu, ele diz, não andeis. Então, mas então aí nós precisamos então chegar num limite que eu acho assim, impossível um pai de família, que tem uma filharada dentro de casa, não se preocupa, na minha visão, não se preocupar assim, com o que vai faltar. Né? Todos são, tudo bem, todos são. Ah. Todas as pessoas do mundo são conhecedoras do Pai? Não. Olha bem, o que chama, o que é gentio aqui? Gentio, que você leu aí no versículo. Os ímpios. Não, gentios são todas as pessoas fora do povo de Deus, entendeu? Naquela época. Ele fala assim, porque os gentios do mundo buscam o quê? Todas essas coisas. Aí, tá vendo aqui? Já faz parte do ser humano do mundo se preocupar. Ele nunca olhou para Deus. Nunca olhou para Deus. E outra coisa, um pai de família que não tem temor de Deus, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer de tudo para arrumar as coisas para a família sem nunca lembrar do Senhor. Porque ele não crê, ele não tem esse trabalho no coração. Como o Senhor transformou a sua vida, ele tirou você do mundo, ele lhe deu condições seguintes, não segundo você, mas segundo ele. Se ele tirou você do mundo e do pecado, a condição sua é de nova criatura. Então também as condições que você tinha matemáticas de vivência, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro, não serve mais para você. Porque junto com a salvação e com a renovação do nosso espírito diante de Deus, nós temos uma coisa chamada o quê? Que é feita no nosso coração, com relação a viver nessa terra. Quem lembra da palavra? Transformação. Não, transformação. Mas quem lembra da palavra? Uma coisa acontece no nosso coração que antes nós tínhamos o contrário. Toda pessoa busca adquirir sempre coisas, não é isso? E nós vivemos com a letra C. Contentamento. É uma coisa muito linda que é feita no coração do crente. O contentamento não está em ser medíocre e se vangloriar por estar sendo protagonista da música do Ataúfo Alves. A mulher que era mulher de verdade e achava bonito não ter o que comer, não. Contentamento é o seguinte, é quando você vê que o Senhor está cuidando de você. Se o cuidado vem de Deus, importa se ele é grande ou pequeno? Importa. Paulo fala, né? Se tiver o que comer e o que vestir, Isso. estarás com isso contente. Isso, bem lembrado. Olha aqui, uma regra da igreja, quando era pregada, eu falo assim, olha, vocês vão passar por muita tribulação para chegar ao reino dos céus. Se tiveres o que comer e o que vestir, estejais sobremodo alegres. Nem falar contente não, aquele contentezinho assim, tá bom, tá contente. Sobremodo alegres, porque vocês foram tirados de uma situação que era falsa. Vocês estavam vivendo no mundo dependente dessas coisas todinhas. Agora vocês são do Pai. Ah, então agora você é tudo bom? Mentira. Tudo bom era quando eu estava no mundo, porque eu sabia que era bom, porque tinha a ver com o meu pecado. Agora o Pai tem cuidado de mim. O Pai tem cuidado para que eu alcance aquilo que é o objetivo da minha vida, dado por Ele, o reino dos céus. Então Ele diz que o reino dos céus não é o quê? O que o reino dos céus não é? Nem comida, Nem comida, nem bebida. Por que Paulo citou isso? Mas a alegria do Espírito Santo, porque essas coisas entram no coração da pessoa e fazem com que se cumpra isso aqui, ó. Os gentios do mundo buscam essas coisas. Mas o vosso Pai sabe do quê? Verso que você leu? Que Necessitais. então ele sabe da vossa necessidade. Até essa preocupação de necessidade, quantas vezes nós pecamos falando assim, ai gente, eu estou preocupado. Realmente, nós falamos isso. Eu estou preocupado, não sei como é que eu vou fazer, mas é engraçado, todo mês, durante 20 anos, o Senhor está suprindo. É verdade. E, entendeu? Olha bem, eu tiro você como exemplo, você comenta, eu tiro a mim, pessoas comentam comigo. A pessoa não quer, na verdade, sentir nada. Ela não quer sentir aquilo que eu sentiu. Porque você sentir o aperto, você supre, você mata esse aperto com confiança, não mata? Você não quer sentir o aperto. Por isso ele diz, não andeis ansiosos. Ah, por que Deus não me dá logo agora? É pro dia 10, mas por que não dá logo agora, que eu já fico tranquilo? Na verdade, a pessoa não quer sentir necessidade, ela quer Olha, fazer aquilo que ela tem vontade, não necessariamente. isso, olha bem, Beth, uma oração
um pedido, ele tem que estar contido numa oração, não tem? Um pedido. Ele não... Qual é? Senhor, me dá isso aqui. Eu fiz um pedido, não fiz? A Bíblia fala que ele está contido na oração. Então tem dois tipos de pedido. Tem dois. Tem o pedido que você pede algo a alguém e tem o pedido que é feito para que alguém lhe faça alguma coisa. Todas as duas coisas são para Deus. A necessidade não tem a ver com o objeto. Tem a ver com a ação. A necessidade, como fala assim, vosso Pai sabe que necessitará, o vosso Pai fará essa ação com vocês. Ele vai sempre, não tem a ver com o dar, porque a gente pensa em necessidade, o dar. Eu preciso do carro, eu preciso da roupa, eu preciso de saúde. É o pedido. Senhor, faça isso. Sim, farei isso. Ó. Não tem a ver com darei. Farei isso. Então, não existe uma forma só de suprir necessidade. Muitas vezes, uma pessoa consegue viver de uma forma totalmente diferente de outra. Porque Deus escolheu suprir a necessidade dela daquele jeito. Quer ver um exemplo? Paulo fala assim, eu sei passar fome, sei ter abundância. Eu sei estar apertado e sei ter folga. Eu posso tudo, não é isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse posso todas as coisas não é que posso fazer qualquer coisa. Eu posso passar por qualquer coisa, porque Ele me fortalece. Então, todas as tristezas nossas, o Senhor realmente olha até um nível com a gente com compaixão. Ou seja, você quando se coloca em oração, você se entrega para Deus e fala assim, Senhor, olha o meu opróbrio, olha a minha situação agora. Eu te peço que o Senhor venha, eu como sua filha, como seu filho, ouça a minha oração e age comigo conforme a sua boa vontade. Essa palavra que nós não queremos falar para Deus. A boa vontade de Deus para a nossa vida é maravilhosa. Ninguém sabe melhor do que a gente precisa do que Ele. Não estou falando de coisas, de compra, de nada disso não. Da necessidade. É como você fala para Deus, Senhor, eu estou nessa situação. E Deus fala assim, quem falou que você está nessa situação? Ele tem que muitas vezes mostrar. Quem foi que pediu uma coisa e Deus não atendeu? Lembra não? Um homem pediu uma coisa e Deus não atendeu. Falou não vou dar. Alguém lembra? Quem foi que pediu? Paulo. Quando o quê? Quando ele estava com o espinho na cara. Ele tinha um problema. E ele chegou para e falou assim, orei 3 vezes a Deus para me tirar. Isso está vindo de Paulo, um homem que não pedia nada para Deus, só queria cumprir. Ele falou assim, a saber o mensageiro de Satanás. O Senhor respondeu assim, Paulo, você não está precisando do meu socorro. Você está precisando de quê? Graça. A minha graça, o que você vai receber, a capacidade, não é isso? De passar por qualquer coisa, te basta. Porque eu vou aperfeiçoar o meu poder na sua o quê? Fraqueza. Entenderam agora? Compara isso, Beth. Sério, compara com o pedir a Deus. Não, então faz uma comparação. Não estou dizendo que estão sendo julgados por isso não. Compara. A minha graça te basta. Essa resposta muitas vezes Deus dá para crescimento mesmo nosso, para fortalecimento, para fazer de você, de mim, de você, pessoas totalmente poderosas, sabe? A gente precisa sim pedir a Deus para alcançar esse nível, né? Não, o que fez Paulo alcançar esse nível? Deus estava falando que já estava concedendo a ele graça, né? Não é um nível. O que fez ele alcançar? É perseverança. Passar. Não, perseverança está, mas... Passar. Como é que é o versículo? Foi-me dado o que na carne? O espinho na carne. Então, compara o espinho na carne com a necessidade, aquilo que nos oprime e tudo. É engraçado, precisei passar por isso e ainda continuo, porque diz não vou fazer, a minha graça te basta, porque o Senhor quer que eu seja forte. Mas nessa força não é minha não. Eu tenho que ser forte, porque o Senhor, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho que ser forte. Ele concede essa força. Já repararam que as pessoas numa família reparam os mais fortes? Pode ver numa família. Talvez vocês já tenham percebido isso. Beth, você pode ter muita apreensão.
mas os seus filhos estão reparando que você é a única dentro de casa. Você entende? A única, não é que não seja sozinha, não. Você é a única. Ou seja, a sua apreensão é vista como força. Por quê? Porque minha mãe, ela muitas vezes chora e tudo, mas ela consegue passar. Não quer dizer que você passe sorrindo, saltitando, não quer dizer. Sabe, a dor do que nos causa mal e nós clamamos a Deus, ela acontece. O lance é que toda vez as nossas fraquezas fazem que nos esqueçamos da bondade de Deus, da bondade dele. Agora bem, olha só, abre a Bíblia, abre aí o Beth em Lucas 5. Olha só, volta um pouquinho. Nós falamos de pedido, não falamos? Olha só. Já lembra do pedir e ainda se acusar? Vocês vão ver que enquanto nós estamos falando, nós estamos prosseguindo com os versículos, vocês vão ver a condição que Deus coloca para que você tenha pedidos realizados. Infalíveis. Não tem um que você não peça, eu estou usando um exemplo, de que ele não conceda. Olha só. Lucas 5, achou? Sim. Lucas 5, versículo... Isso. Lê assim, o versículo 12, por favor. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem, cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Olha bem. Rogar. Rogar é diferente de pedir. Pedir tem a ver com um detalhe de algum objeto ou alguma coisa que precisamos. Rogar tem a ver com a necessidade. Olha a necessidade. Qual é a necessidade desse homem? Ser curado. Ser curado? É tudo bem. O ato para ele, é isso, mas isso ainda ia vir para ele. A necessidade dele era de o quê? Assim, fisicamente, ele está o quê? Doente, ficar bom. Adianta ele ter comida e ter bebida se ele é doente? O que adiantou? Entendeu? Você não continua tendo a necessidade da comida, mas eu digo para você, a comida vai ser importante para você detectar um tumor maligno em você? Você vai ter tanta aquela apreensão com comida e por isso que uma coisa acaba anulando a outra. A necessidade se sobrepõe no pedido a Deus a simplesmente um pedido de alguma coisa que está nos faltando. Esse leproso precisava, olha bem, quais eram as condições dele? Ele podia ficar no arraial? Não. Olha a necessidade. Ele podia tocar em alguém? Não. O pessoal passava de longe de um leproso. Ele tinha cidade, ele tinha que ficar numa cidade diferente, num ajuntamento diferente dos leprosos. Ele não podia. Até para pedir esmola, as pessoas não davam, porque tinha que se aproximar dele. Não davam. Então, quando ele clamou, falou assim, qual foi? Como é que foi? Lê agora, Beth, você aí no 12. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Olha bem, ele não falou um homem com lepra. Já reparou que a Bíblia usou cheio de lepra? Quer dizer que o estado dele estava no estado de calamidade, porque existe um estado de calamidade. Ou seja, existiam os níveis de lepra. Teve gente que tinha lepra na testa somente, mas ele deveria estar infestado de lepra. A corpo apodrecido de lepra. E ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, se quiseres, pode o quê? Repete, o finalzinho, só o finalzinho. Não. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Com aquela necessidade, ainda perguntou para Deus: se for da tua vontade? Olha bem, entenderam a necessidade? Se for da tua vontade, se está no seu desejo do coração, pode. Até nisso ele foi humilde para pedir. Quer ver outra situação? Mateus 9.
Mateus 9:38. Vamos ver. Mateus 9:38. As preocupações, olha bem, vocês vão ver que Beth e Joyce, Felipe, olha bem, vocês vão ver que quando nós pedimos uma coisa a Deus, na verdade nossas preocupações elas são equivocadas. Olha só, 9:38. Pediu o Felipe para ler, está aí aberto, Felipe? Tá. Então leia, 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabia que a palavra mesma que foi usado pelo leproso? Rogai. Ué, mas por que uma importância tão grande para que mande trabalhadores para a sua seara? Olha bem, alguém que se preocupa se estão pregando um pouco o evangelho? Não, nós até vemos assim, olha, acontece o mundo, ninguém fala mais do amor de Cristo. Mas na verdade, nós não colocamos isso na frente da nossa necessidade. Conhece o ditado que diz, se a farinha é pouca, o pirão primeiro é meu? Já ouviram isso? Ou seja, se tem necessidade, A e B, a minha é a principal. Quando Jesus fala assim, rogai ao Pai, peçam ao Pai, porque vocês não têm ideia da importância e da necessidade que vocês têm que isso aconteça. Ele falou assim, peça ao Pai, roga, implora, Pai, manda trabalhadores para a sua seara. Manda, porque julgamos isso no nosso coração importante. O que os discípulos fizeram, está lá em Lucas 5, assim que Jesus fez o milagre dos peixes. Eles tinham fracassado a noite toda, não tinham? Sim. Não tinham? Tudo bem. Eles fracassaram a noite toda e tristes, sentaram lá, lavaram as redes. Jesus vem e fala o que para ele? Ponte ao largo do mar, não é isso? Joga a rede. Senhor, pescamos a noite toda, mas não conseguimos nada. Olha, é assim. Trabalho. Olha bem. Caramba, eu me mato trabalhar, não consigo nada. Gente, vocês não fazem ideia do pecado que é isso. Porque eu quero ter. Olha bem, vou usar um exemplo aqui. A pessoa que está aqui sabe. Olha, eu não tenho... A minha necessidade é contrastante com a casa que eu tenho. Isso você entende? Olha bem, essa casa não me custou nada, é uma casa enorme. Não me custou um tostão. Alguém foi e me deu a casa. Então, quando eu sinto necessidade de comprar comidas melhores, eu não lembro disso. E aquele que, além da comida, ainda não tem uma casa. Entendeu agora? Olha bem, nós já circulamos, eu vou usar minha casa como exemplo. Quantos milhões eu gastaria hoje para construir uma casa dessa? Essa casa, mas não adianta se você não tem móveis, não adianta se você não tem as coisas relativas ao nível da casa que você tem. Mas a minha casa serve de tão grande para abrigar amanhã depois pessoas. Olha bem, entendeu? E isso que tem a ver com o versículo que Jesus falou, roga ao Pai da Seara, porque vocês vão julgar importante isso. Quanto mais vocês anunciarem o meu reino, mais vocês se curam. Vocês percebem que as pessoas, vocês vão ensinar as pessoas que elas precisam se desligar dessa necessidade do mundo. Agora, um pedido, ele tem as características. Quais são as características do pedido para ser aceito por Deus? Como é que você acha que deve ser um pedido? Como você deve se chegar aí? Que você pergunta no início. Assim, a forma de falar, um pedido, ele tem umas características. Que você vai ver que Deus, pela sua palavra, citou que é exigência. Então vamos ver, eu vou citar 5 aqui. 5, anotei 5 aqui. Mateus 7:11. Eu não vou nem abrir junto com os irmãos, não. Os irmãos vão abrir e vão lendo. E os irmãos vão dizer qual é a condição que está nesse versículo. Nós estamos falando de oração, entenda bem, mas estamos falando de pedido, entenda bem. Pedido poderia explicar tudo e nem falar de oração.
mas eu estou falando da oração em si. Mateus 7,11. Lê, Joyce, por favor. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quem tem a tradução diferente pode ler. Diferente. Não é a mesma coisa? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos Preste filhos, atenção. quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Na verdade, olha só. O contexto diz o seguinte: qual pai que o filho pedindo um pão dará a ele uma pedra? Aí é o versículo 9. Não, que eu quero ver o contexto. E qual, como é que ele fala isso? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Isso, olha bem. Está dizendo, se vocês que são maus, sabem que o que o filho está pedindo é o quê? Bom, Não somente bom. Ele falou de quê? De comida, não é isso? necessário. Necessário. Vocês são maus, mas vocês sabem quando podem dar ao filho. É como o filho pedir um celular e pedir dinheiro para comprar um caderno. O que é mais necessário para ele? Que o pai vai achar mais necessário? Cadê? Isso aí. Entendeu? Porque o caderno, segundo o pai, tem a ver com estudo. Então, vocês são maus, vocês são homens que têm o coração contaminado, mas vocês sabem escolher aquilo que é bom para o filho. E o pai sabe, sabia? Não tem coisa que nós damos para o filho porque nós nos alegramos dele ter pedido aquilo ali. É como um filho fala assim, pai, olhar o quintal cheio de mato e fala assim, pai, compra uma enxada para mim. Um exemplo. Porque eu quero limpar o quintal. Eu estou citando um exemplo. O filho quando pede comida, meu filho está com fome. Ele está pedindo uma coisa boa para ele, não se preocupou de me pedir uma vaidade, ele quer um peixe, ele quer um pão. Então, é uma coisa boa, o pai julgou e deu. Finaliza o versículo. Foi você que deu, foi? Segundo. Não, isso. Portanto, tudo que vós quereis que os homens... Não, o mesmo versículo, o de antes. Que... 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Isso, bens. Tem uma palavra diferente aí, né, Joyce? Boas coisas. Isso. Pega essa palavra, boas coisas, que aí está traduzido para bens. A minha também está bens, mas boas coisas é mais aproximada. O Pai dará boas coisas aos que pedirem. Pedirem o quê? De boas coisas. E quem vai julgar que é boa coisa? O Senhor. Entendeu? Então o pedido tem que ser o quê? Bom. Bom. Então, quando nós pedimos alguma coisa que não recebemos, então diante de Não, Deus, não, aquilo Beth. não é bom. Beth, é que você cria essa regra, é terrível, tem que tomar cuidado com você. Olha bem, mas então isso, eu estou dizendo, não é uma regra, não é uma regra. Ele está dizendo que o Pai, quanto mais o Pai dará boas coisas, que pedir boas coisas seja a intenção do coração de pedir, Beth. Olha bem, se já é difícil crer em Deus, não estou falando que deve se aceitar isso não. Quem dirá se aproximar dele? Então você faz um saco de coisas e aproxima diante de Deus e faz assim, está tudo aqui, tudo que eu preciso, é isso? Não. Você escolhe. É justo que eu peça isso para Deus. Então, na verdade, o Senhor julga o nosso pedido. Nós vamos ver agora nos próximos detalhes que vai ser explicado isso aí. Isso aí. Então quer dizer que uma coisa boa, que o que eu pedi tem a ver com vaidade, tem a ver com... Deus olhou, ele sabe que eu não tenho necessidade disso, apenas é o meu desejo. Sim, o Senhor vai julgar isso aí. Mas vamos ver, não ficar com a mente parada. Vamos ver como ele vai mostrar isso. Olha só, um pedido primeiro tem que ser o quê? Bom. 1 João 5,14. Vai comparando tudo. Primeiro, bom, você vai ver que uma coisa vai responder a outra. 1 João 5,14. Esse 1 João é interessante, que é muito profundo, mas tem que entender. João citou de uma forma assim que eu consigo, dentro da tradução normal de todos tem aí, fazer uma inversão dele para entender. Tá aí aberto aí? Sim. Tá. Lê, Joyce, por favor.
E esta é a confiança que temos para com Pera, ele. ó, vai repetir, peraí. Preste atenção. Beth, Silvia e Felipe. Quanto, João? 1 João. 1 João. primeiro. 1 João. Vamos esperar a Beth achar que é para mim. Não. Porque tem que prestar atenção nesse versículo. Ó. 1 João. Pode ler, Joyce. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pronto. Interpreta isso aí, por favor. Olha o versículo. Esta é o quê? Confiança. Sabe que esta é o que está próximo, não é isso? Essa é uma coisa que está longe. Então, esta, o que ele vai falar, não é isso? Esta é a confiança que o quê? Que temos para com ele. Para com ele. Na sua está nele, né, Beth? É que temos nele. Nele. Sua também, né, Silvia? Hein? Sim. Nele. Então, olha só. Esta é a confiança. Qual é a confiança, Beth? Agora, Beth, vai. Qual é a confiança? Qual a Lê. confiança que temos nele? Não. Mas qual é a confiança dele? E se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabia que ele está dizendo que agir pedindo a vontade do Pai é ter confiança nele? Por que eu estou tendo confiança para dizer, se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade? Por que eu estou tendo confiança nele? Pense bem. Porque o que vem do Senhor é bom. Isso! Você começa a ter uma transformação tanta na sua vida que você já sabe. Olha, nós estamos com um problema. Consultarei o Senhor. E Ele dirá se eu tenho esse problema mesmo. E se esse problema é prejudicial para mim, Ele há de fazer o que deve fazer. Então, vamos inverter o versículo. Agora, lê ao contrário. Vamos ver se você consegue ler ao contrário, Joyce. Tenta inverter o versículo. Tenta ver. Tu veio inverter o versículo todo? Inverte-se uma parte, o que é final para o início. Tem como ler assim. Ele nos ouve segundo a sua vontade, se pedirmos... Não tem como. Olha aqui, eu vou ler. Olha só. Se pedirmos alguma coisa. Olha aqui, vou inverter ele. Ó. Nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, porque confiamos nele. Eu estou invertendo o versículo. Olha, ele nos ouve quando pedimos uma coisa segundo a sua vontade, porque nós confiamos nele. Então, é como se ele olhasse isso no teu coração, Beth. Então, um pedido tem que ser bom e tem que ter o quê? Segundo a vontade de Deus. Não, tem que ter o quê? Confiança. Confiança. Segundo, vai vendo como uma coisa completando a outra. Terceiro, Filipenses 4,6. Agora aqui é uma negativa. Filipenses 4,6. Bom, não é isso? Tem que ter confiança nele, ou seja, eu tenho que ter confiança, não é só o que eu vou receber não, olha bem. Eu tenho que ter confiança que Deus fará suprir a necessidade. E quando a necessidade é suprida de outra forma? Quem já passou por isso? A necessidade parece que tem uma forma de ser suprida. E Deus age de outra forma e supre ela também. Quem já passou por isso? Você pode lembrar, você lembra ou foi há muito tempo? Quando ele supriu a minha necessidade. De uma forma diferente da que você esperava. Foi quando eu me aposentei. Então, olha bem, você esperava de um jeito, matematicamente, parecia, e supriu da mesma forma, de outra forma, não é isso? Usando de outra maneira. É como, vou dizer, eu arrasto multidões pelo deserto, certo? E as pessoas foram para lá, elas, estão individuais, estão seguindo Jesus, elas não levaram comida, não é isso? Elas sabiam que elas não tinham comida, mas estavam seguindo um homem. Elas não reclamaram. Nós vemos aqui, sabemos que não tinha comida. Vamos ter que voltar com fome. Mas o Senhor Jesus olhou o quê? A multidão. Olha, eles estão com fome. Entendeu agora? É como ele olhar. Olha bem, a solução para eles não era ter trazido alguma coisa para comer? Para eles, não era ter levado? Lembra do garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Então, não era ter levado alguma coisa para comer? Não levaram. A parte deles faliu. Então, eles pensaram assim, poxa vida, aqui não tem como comprar comida. Estava no deserto, não tem como comprar.
E como vai ser? Não tem comida. Os discípulos perguntaram, Senhor, precisaria de um estoque, uma padaria inteira, não é isso? Para alimentar essa multidão. O Senhor supriu a necessidade? Sim. Como? Multiplicando os pães. Entendeu agora? Passava o pensamento que multiplicaria? Passava, Beth, no pensamento dele? Passava no teu pensamento que seria feito daquela forma? O que acontece? Qual é a frase que nós falamos quando acontece uma coisa inusitada que não tínhamos, não sabíamos que poderia acontecer? Eu jamais imaginei que isso poderia acontecer. Não acredito, entendeu? Por que não? Por que isso não passou na minha mente? Porque passa na minha mente as condições que são básicas, ou seja, eu olho assim, fome, comida, dívida, dinheiro, e por aí vai, locomoção, transporte. Pronto, é isso que nós fazemos. O Senhor, como supriu, você sabe como é que foi a multiplicação dos pães? Olha aqui, 5 pães. Eu não estou dividindo o pão? Eu vou dividindo. Não termina. Olha bem, não termina. Mesmo que a gente espera de Deus um milagre, a gente nunca conta com o milagre do milagre. Ou seja, tem 5 pães, ele basta. 5 pães, basta. Era assim, metade, não é isso? É assim que se dividia. Cada pedaço, ele foi dividindo, a Bíblia diz que alimentou todos, a começar dos mais novos, se não me engano, para os mais velhos, ou inverte, não sei, e sobrou ainda o quê? 12 cestos de pão. Guardai, ele falou, guardai. Então você olha bem, nós temos um pedido, ser bom, não é isso? Agora tem que ser feito com confiança. Agora lê Filipenses 4:6. Lê, Beth, pode ler você. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Então não deve ser acompanhado de quê? Um pedido não pode ter isso. Não pode ter. Isso que o versículo está citando. Inquietação. Inquietação tem uma outra palavra. Ansiedade. Tá? Ansiedade. Ansiedade. Olha bem. Finaliza só o versículo. Aí lê o final desse versículo que você leu, Beth. Pela oração e súplicas. Antes sejam o quê? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas Isso, diante essa palavra de é Deus. importante. Conhecidas. Deus precisa que você fale para ele conhecer? Não. Então por que ele diz que sejam conhecidas diante de Deus? Que seja uma verdadeira necessidade. Isso aí. Eu tomo coragem, entendeu? De pedir para Deus porque está vindo do profundo do meu ser. Entendeu? Não quer dizer assim, isso Deus vai fazer porque eu tenho necessidade, mas eu já sei que isso vem dele. O pedir. Olha bem, o próximo agora explica melhor. O pedir, ou seja, ele quer que eu faça ele conhecer, mas ele já sabe. Pronuncia para mim, Beth. Ai, cara, tá difícil. Pronuncia para mim o que você quer, Beth. Senhor, é que eu tenho vergonha, Senhor. O Senhor é o meu Deus, eu não quero parecer. Beth, pronuncia para mim. Senhor, eu preciso disso. Falei. Olha bem. O próximo agora, no mesmo livro. Então, não deve ser acompanhado de quê? Ele tem que ser bom, tem que ser feito com confiança. Não pode ter nele o quê? Ansiedade. Agora, Beth, lê o Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, ele é aí mesmo, 2:13. Olha bem. Bom, confiança, sem ansiedade. Lê agora o próximo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, para você querer uma coisa, tem que ter sentido a necessidade, não tem? Então, a necessidade, quem está gerando em você? Senhor. Ele opera em vós o querer. Olha bem, ele gera em vocês o querer, porque por isso que ele diz assim, sejam conhecidas diante de Deus. Fala para mim, sou eu que estou fazendo isso. Por isso que quando nós falamos de pedido, muitas instituições religiosas mentem para as pessoas. Você é o filho de Deus. Peça para Deus. Peça para Deus. Todo mundo aqui teve pai. Nem com pouco tempo, alguns ainda têm pai.
Os nossos pais não nos davam tudo. Existem pais que fazem tudo para os filhos. E os pais antigamente, não é isso? Mais antigos, eram mais duros. Era mais fácil a gente receber um não do que um sim. Aquilo matou a gente? Não. O que fez com a gente? Os antigos, os ensinamentos antigos. O que fez com você, Beth? Muitas coisas que você pediu teu pai ou tua mãe, fala assim, não vou te dar não. O que fez com você? A minha fez assim, mais forte, né? Olha, já reparou que nós depois nos lembramos disso com uma bondade dos nossos pais que não nos deixou cair na soberba. O que acontece com a juventude de hoje? Celular, recebe. Roupa de marca, recebe. A pessoa não tem como comer, mas dá o tênis pro filho. Pode ver isso. Por quê? Porque quer agradar. O nosso Pai do céu não vive de agrados conosco. Ele gera em você, Joyce, o que você está querendo. Eu gerei em você. Eu estou fazendo com que você deseje isso e quero que você faça conhecida diante de mim, mesmo sabendo, eu quero que você declare, Senhor, lá em Cesareia está tendo fome. Lá em Filipos está tendo fome. Supra a necessidade nossa aqui, faz com que eu tenha comida para levar para lá, entendeu? Agora, o Senhor gera um desejo devido a uma dificuldade para que ele possa realizar. Entenderam agora? Então o pedido tem que ser bom, tem que ter confiança, tem que estar livre de ansiedade e tem que o quê? O pedido tem que vir de quem? Da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Eu quero que você peça isso. Porque eu opero em você o querer e o realizar. E por último, Tiago 4, esse é o pior. Tiago 4, de 1 a 3. Esse é o pior de todos. Era porque Tiago era pesado demais. Tiago não poupou palavras na demonstração da igreja para que olhasse para o Senhor. Tiago o quê? Tiago 4. Nós estamos encerrando a primeira parte. Tiago 4, de 1 a 3. Lê, Silva, por favor. Bilbete. Lê. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Olha bem. Tá igual, Beth. Teu? Tá igual, Joyce. Teu? Só algumas coisinhas. Olha bem. Vamos pegar por partes. Vamos dividir, porque é complicado isso, da explicação que ele está dando, por que as pessoas não recebem. Porque havia esse questionamento, mas que Deus é esse? Eu tenho necessidade, olha só, eu peguei a palavra toda que eu falei, eu comprovei para mim mesmo que eu tenho necessidade, e pedi para Deus e Deus me negou. De onde vêm as guerras? Olha, eu já inicio, de onde vêm as discussões entre vocês? Não vem disso a saber dos vossos deleites. O que é um deleite? É prazer. Prazer. Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiros, ou seja, você já tem o corpo tomado de vontade própria de vocês quererem alcançar as coisas, vocês quererem adquirir aquilo ali. Irmãos, uma vez que você adquire uma situação, a tendência é você fazer de tudo para não sair dela. Cria um crescimento social e jamais você vai retornar, vai permitir, você vai brigar para que você não retorne à situação anterior, que muitas vezes era melhor. Quantas pessoas viviam bem porque tinham vida humilde? Assim que arrumaram percentualmente alguma coisa. Sabe, não precisa ser muita coisa não. Elas mudaram. Lembra do casal que eu contei no início do estudo, lá no primeiro, que eu contei que na igreja do pastor Davi Gomes tinha um casal que era muito devoto à igreja, assim, ele trabalhava, pai, mãe e um casal de filhos.
E eles trabalhavam na igreja. A igreja, tipo assim, eles eram colunas da igreja. O que aconteceu é que eles tinham uma vida humilde. Sabe o que aconteceu depois de 70? Eles começaram a crescer. Olha bem, se começaram a crescer, porque Deus assim concedeu, não é isso? Eles começaram a crescer e de casa alugada foram para casa própria. Da casa própria, de a pé, pegando ônibus. Não que isso fosse uma coisa que denegrisse socialmente eles. Passaram a ter carro. Os filhos de estudar em escola pública e andar com roupa usada, roupas boas e escola particular. Até aí tudo bem. Tudo bem. Tem alguma proibição nisso? Não. Mas abandonaram o Senhor. Olha bem, então isso que eu estou dizendo. Esse prejuízo nós não medimos. Eu vejo pessoas da minha família que estão aparentemente bem, mas na verdade eles lutam todo dia para manter aquilo ali. Eles vivem uma aparência de que para o próximo parece que ele é bem demais. Mas na verdade ele está lutando. Não tem a ver com Deus. Você acha que você tem que manter uma coisa pelas suas forças que Deus te concedeu? Você acha? Que você pode, que você tem que lutar, não posso perder isso não. Se eu perdesse, olha, tem coisa de tudo, se eu perdesse emprego, se o emprego foi Deus que lhe deu, Ele lhe deu e só Ele pode o quê? Tirar. Entendeu? Olha bem, aí Tiago continua. Vocês cobiçam e nada tendes. O que é cobiçar? É uma coisa boa? Não. O que vocês entendem quando o Tiago fala assim, ó, vocês cobiçam as coisas? É desejar aquilo que você não deve desejar. A inveja. Não desejar também, ou seja, é concupiscente, você não pode ter aquilo ali. Deus não vai te dar explicações para você, por que se eu não posso ter? Muitas vezes você dirige um carro que não é teu. Dirige a vida toda, mas o desejo teu é ter um carro teu. Mas você não olha, dando um exemplo, não olha que você nunca está sem carro. Mas eu quero ter o meu carro. Por quê? Porque olha a solicitude. Pode ser um dia, pode vir um dia que esse carro não esteja mais o quê? O que fica comigo emprestado. Comigo. Não é isso? Preocupação? Pensa bem. Olha, você tem uma coisa que não é tua, mas você está numa casa que não fala assim, vai, fica aí. Fica aí. Poxa, que benção que Deus fez. Deus me deu uma casa para eu morar sem. A pessoa não quer cobrar o meu aluguel. Mas aí vem um pensamento. O que pode acontecer? Pode tirar a casa de mim. Mas quem foi que concedeu aquela casa para você? Deus. Tocando no coração de uma pessoa, não é assim? Então, olha bem, se antes você não tinha e Ele concedeu, como eu posso agora ficar avaliando o futuro? Ah, mas eu tenho que ter minha casa própria. Olha bem o pecado que é. Eu cobiço. Deus falou assim, mas eu não estou te deixando faltar nada. Ah, mas eu não tenho certeza se o Senhor vai me dar no futuro. E se eu pecar? E se eu pecar? E se eu me punir e tirar? Como se eu tivesse solução para os meus desejos. Então ele fala, ó, vocês cobiçam e nada tendes. Sois o quê, Silvia? Invejosos e cobiçosos. Olha o título. Ele está chamando as pessoas que desejam possuir coisas. Invejosos e cobiçosos. Você deseja um carro? Porque você viu uma propaganda. Porque aquele carro vai te fazer o seguinte, vai ficar todo mundo olhando bem. Olha, eu já ouvi de pessoas muito chegadas a mim. Queria que o fulano me visse agora. O carro lotou, só para ele ver que eu consegui chegar lá. A Bíblia fala que, lá em Eclesiastes, que toda pessoa que sabe fazer bem uma coisa, um trabalho, provém da inveja que ela tem do seu próximo. Todo mundo quer ser melhor, quer mostrar uma condição melhor. Ninguém quer. Lembra do lado do cantor Lázaro, falecido? Lembra quando ele contou que ele foi para a casa de um pastor? Sim. Era o pastor, não era? Ele foi lá, com certeza, ele foi lá para ser aconselhado, não é isso? E estava na hora, ele conta que estava na hora do amor. Lembra no vídeo que o pastor estava lá? Ele até riu, o pastor estava de braço cruzado assim, a câmera focalizou ele. O pastor estava lá. Ele falou assim, deu hora do almoço e ele falou assim, eu devo almoçar com eles. E o pastor colocou o biscoito na mesa. Gente, eu nunca vou esquecer disso. E ele falou assim, isso aí deve ser assim, para um café, para alguma coisa. Não, Lázaro, é o nosso almoço. Mano, eu entendi o que ele quis dizer. Talvez o pastor quisesse ensinar uma coisa para ele. Entendeu? Não quer dizer que estava passando fome. O nosso almoço é isso aqui, ó. Então, exemplo.
Você come todo dia verduras frescas, vamos ver coisa saudável, legumes, carne fresquinha, carne branca, frango, peixe, melhor é peixe. Isso, tudo bem. Mas um dia, a tua fome tem que ser saciada por um podrão. Um hambúrguer desse que você compra aos lotes aí pela rua aí. Pensa bem, aquilo é abominável para você porque você tem a comida, não é isso? Então você vai ficar bem porque tudo que Deus está te dando tem vitaminas e proteínas e sais minerais, é isso? Não. É isso? Quem está mantendo você bem? Senhor. Isso. Então, aí um dia você vai olhar assim e falar assim, não, isso me faz mal. Eu começo aqui em casa. Olha, isso me faz mal, nunca fale. O que Deus colocar à tua mesa coma, sabe por quê? Quando Pedro viu tudo bem que era uma simbologia, viu o lençol cair, a lei dizia que não podia comer animal impuro. A chave está, Pedro, não chame de quê? Impuro. O que quê? O Senhor consagrou. Não. O Senhor abençoou. Não. A palavra purifiquei. Entendeu? Purifiquei. Não chame de impuro. A mesma condição que você tem de que eu lhe dou de coisas saudáveis, é a mesma condição que eu vou lhe dar, ainda que atualmente pareça que você pode comer uma coisa que vai te fazer mal. Entendeu? Então, olha só. Finalizando aqui, Tiago. Cobiçais e nada tendes, sois o quê? Invejosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Olha bem, só desgraça, vocês não têm nada. Nada tendes. Porque o quê? Não pedis. O que é isso? Vocês não pedis? Não pedi aquilo que é conforme a vontade de Deus. Né? Não, porque vocês não pedis. Mas por que uma pessoa não pediria para Deus uma coisa? Não, ele está dizendo porque você não pedis a Deus, é isso? Vocês não pedem. Por que uma pessoa não pede? O que é mais fácil, pedir a Deus ou alcançar pelos méritos, esforços e serões e horas extras e batalha? O que você confia mais? No teu braço ou no braço de Deus? Claro que você confia mais no teu braço, porque o teu braço você está fazendo. Esse é o pecado. Esse é o pecado da solicitude. Você confia, eu vou fazer, vou galgar, eu tenho projetos, eu tenho tudo. Quando na verdade, se o Senhor não quer edificar, qual é o salmo? Em vão o quê? Trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o quê? A sentinela. Em vão. Quer dizer o seguinte, botar sentinela é uma coisa justa. Mas a sua segurança não está naquilo ali. Porque se Deus não impedir, você vai ser roubado. Não é assim que acontece? Você criou toda a segurança, plano de saúde, acontece muito isso. Você adquire o melhor plano que tem. Paga durante 20, 30 anos, nunca ficou doente. O dia que você vai, não vou pagar mais plano de saúde não. Você vai ficar doente, aí você culpa o quê? O que você culpa? Que você não devia o quê? Ter cancelado o plano de saúde. Quando na verdade não foi o cancelamento do plano de saúde, não. Quem te manteve com saúde o tempo todo foi Deus. Então sempre te manteve com saúde. Por que você ficaria com medo agora? Justamente agora que apareceu esse problema para mim, eu não tenho plano de saúde. Não lembramos do Senhor. Não lembramos. Ô Silvio, finaliza para mim só o versículo de número 3. Pedis e não recebeis, o que pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Continua o 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, na verdade, está relacionando os pedidos que foram feitos com uma palavra que eu quero que vocês digam. Uma oração, um pedido tem que estar isenta de quê? Isenta de quê? Cobiça. Vamos lá, vamos chegar. Tem uma palavra que é usada muito, assim, as pessoas usam até para frases... Pensa bem, irmãos, uma oração é julgada por Deus e ela tem que estar isenta de quê? Ganância. Está chegando lá. O que acontece conosco quando nós queremos algo ou várias coisas?
nós tornamos tirar aqui o objeto de o que acontece conosco quando a gente persegue um objetivo? As pessoas dizem que nós temos o quê? A gente persegue o objetivo. Força de vontade. Força de vontade, mas peraí, vamos lá. Mas a pessoa assim, olha, você faz isso com tanta... Determinação. Tá chegando lá! Disposição. Olha só, você faz isso, rapaz, você faz isso com tanta paixão. Isenta de paixões, nós queremos alcançar porque determinamos isso no nosso coração. E uma oração não pode ter paixão, porque lembra do que quem é que gera vontade em nós? A aparência de necessidade? Não é Deus? E Deus mesmo não diz no versículo que eles conhecem as necessidades? Não é isso? Não estão pegando, estão recapitulando. E que ele diz que você deve deixar conhecida diante dele o quê? A necessidade, não é isso? Conhecida. Ele coloca você numa situação de que você apresente em todos os sentidos dele, para que não escape, não seja preso pela paixão. O que é ter paixão num pedido? O que é ter paixão num pedido? Pensa num carro. E a frase, você compra aquele plástico que está escrito uma frase interessante. Coloca lá no carro. Acabou de comprar o carro, foi lá, bota a faixa assim. Foi Deus que me deu. Como? Pô, não estou duvidando que foi Deus que deu, não. Como pode ser Deus que deu? Porque Deus é um Deus de quê? Deus da matemática? É um Deus de quê? Deus é um Deus de milagres. Não é isso? Porque Ele é Deus. Então, vem cá, tá bom então. Como que eu comprei o carro? Vamos terminar aqui, vamos comparar isso. Como que eu comprei o carro? Ó, tá, foi Deus que me deu. Diz assim, o que você pode imaginar? As várias formas que tem para aquele carro, tá na mão daquela pessoa e dizer assim, foi Deus que me deu. Dinheiro, financiamento. Não, tudo bem. Vamos por longe, comprou à vista, no cash. Certo? Trabalhou, né? Não, tudo bem. Mas no cash, ele teve que ter o quê? Teve que ter dinheiro. De algum lugar surgiu esse dinheiro, não foi? Então, tudo bem. Mas para eu usar essa frase, foi Deus que me deu, é sinal que eu pedi a Ele, não é isso? Então, como eu posso dizer que foi Deus que me deu? Existe uma forma de eu dizer, foi Deus que me deu. Deixa eu ver aqui. Foi Deus que me deu. Qual é a forma de eu comprovar, falar para uma pessoa, foi Deus que me deu? Não veio das tuas mãos. De forma alguma, não tem como você adquirir. Exemplo disso é quando você jamais imagina que você vai estar numa posição que de forma alguma você buscou ou galgou para alcançar aquilo ali. Pensem bem. Muitas posições na nossa vida, nós não prestamos atenção, foi Deus que nos colocou naquela posição. Nos colocou. Ele nos colocou, mas nós não medimos isso. Então, quando você falar foi Deus que me deu, você está dizendo que você pediu. Então, essa frase poderia ser usada assim, foi Deus que me deu. Por quê? Porque não tem participação humana nela. É impossível isso acontecer se Deus não agir. Exemplo disso. Alguém tem condições de acrescentar mais alguns anos além daquilo que ele achava que ia viver? Não. No entanto, o Senhor acrescenta. Então nós podemos dizer, nós vivemos a quantidade de anos que Deus o quê? Nos deu. Entendeu agora? Quer seja a nossos olhos pouco, muito, foi Deus que nos deu o tempo de vida. Então, todos os pedidos, vamos recapitular. Um pedido tem que ser bom, não é isso? Sim. Tem que ser feito com confiança, tem que ser livre de ansiedade, tem que ter sido gerado por Deus o pedido e não pode vir acompanhado de paixões. Então eu concluo o seguinte, que o que Jesus quis mostrar, que a oração, ela não é para satisfazer pedidos. A oração não tem essa finalidade. Mesmo dizendo, seja as vossas petições colocadas em oração. Na verdade, a função da oração não é para satisfazer pedidos. Para satisfazer uma coisa que eu quero que seja em consonância com Deus. Mas, na verdade, se nós usarmos a palavra rogar, é para livrarmos de quê?
do mal e principalmente das adversidades. O que é uma adversidade? Nós vamos ver isso no domingo que vem. O que é uma adversidade? Beth deve ser bem graduado para falar isso. O que é uma adversidade na tua vida? Uma adversidade não é aquilo que vem contra a toda situação que você pode viver e não consegue viver? Uma adversidade. Uma doença é uma adversidade. Até a doença corriqueira é uma adversidade. Sabe, você não vê perfeição no que você vai fazer. Quem dera que você não tivesse esse problema, que você caminharia com mais perfeição. As adversidades, elas são colocadas diante de Deus, mas são colocadas assim, olha, Senhor, olha para mim e faz a tua vontade. Mas nós estamos achando que é muito pouco. Fala isso, faz a tua vontade está incluindo tudo, tá colocando tudo, toda a tua vida diante dele. Ah, você quer que eu faça a minha vontade, Beth? Então farei a minha vontade, e a minha vontade vai ser boa para você. E a gente tem como comprovar isso, que é boa? Pensem, para a gente encerrar aqui. A gente tem como comprovar que a vontade de Deus é boa? Só porque a palavra diz? Deus é bom. E a sua vontade é glória a Deus nas alturas. Vamos lá. E paz na terra. Não. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aos homens de boa vontade. Mas na verdade esse de boa vontade é aos homens. Isso tudo de boa vontade. Então tem versículo que diz assim, e boa vontade para com os homens. Deus sempre tem boa vontade para com os homens, não é homem de boa vontade. Diz assim, homens termina de boa vontade, essa situação. Então Deus é bom. Mas nós temos como comprovar, segundo o nosso intelecto, que Deus é bom? Segundo nossos pensamentos? Temos? Temos sim. Não temos quando nós fazemos a matemática aqui e calculamos. E Deus acha em nós, no nosso coração, o quê? Insatisfação. Mas quando nós conhecemos o Senhor, tudo que pedimos a Ele é bom porque Ele gera em nós. Quanto mais o vosso Pai do céu dará coisas boas aos que lhes pedirem. No domingo que vem nós vamos ver a parábola do juiz iníquo. Então, por favor, leiam em casa. Está em... Não tem versículo aqui. Lucas capítulo... A parábola do juiz iníquo. Vou filmar aqui. Lucas 18. Lê de 1 a 8. Lê. E nós vamos basear o estudo de domingo nessa parábola. Que é a parábola da mulher que o quê? Que estava com a causa e pediu para o quê? Para fazer justiça. Leiam em casa, vocês vão ver quão profundo é o que Jesus queria ensinar. Essa causa, tá bom? Vamos colocar de cá, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu santo nome, Pai. Glorificado e enaltecido aquele que vive para sempre. Meu Pai amado, Deus querido, Deus de misericórdia, agradecemos, Pai Senhor, pela compreensão da Tua Palavra. Pai querido, lhe pedimos que o que estamos aprendendo, Pai, permaneça no nosso ser, permaneça no nosso coração, seja guardado, escondido dentro de nós, Pai, para não pecarmos contra Ti. Senhor Deus amado, toda a vontade e solicitude da nossa vida, Pai, que temos vergonha após nós aprendermos isso, vergonha de falarmos que o Senhor não cuida de nós, Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, Pai querido. Por isso, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é bom para a nossa vida, seja concedido pelo Senhor. Mas não permitas que entre coisas na nossa vida, Pai Santo, que pensamos coisas que vão atrapalhar nosso caminhar com Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa manhã, Pai, pelo entendimento da Tua Palavra. E leva meus irmãos para os seus lares, debaixo da Sua mão poderosa e Sua proteção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aí, aqui está a coitadinha.